Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será os fatores determinantes e condicionantes da nossa saúde. Bom, o que é a saúde? Existem vários conceitos para a saúde, porém, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A saúde, ela é silenciosa, por isso é difícil a gente identificar quando estamos saudáveis. Na verdade, normalmente a gente só identifica que estávamos saudáveis quando ocorre algum tipo de doença em nossa vida, né? Bom, as mesmas coisas que auxiliam o ser humano, como alimentação, moradia, água, ar, trabalho, lazer, família, tecnologia, entre outros, também podem causar doenças, né? Eles podem causar doenças se estiverem em desequilíbrio, estando em excesso ou em ausência. Isso vai depender também do estilo de vida de cada pessoa e também de determinados fatores biológicos, sociais e psicológicos. Por esse motivo, algumas pessoas adoecem de formas diferentes, né? Geralmente, algumas pessoas são mais resistentes a algumas doenças e outras não. Tudo depende da influência direta do local onde essa pessoa ocupa na sociedade e também de fatores biológicos. Bom, na antiguidade, a gente vai fazer um breve histórico para vocês entenderem que por vários anos o adoecimento das pessoas, né, passou por diversas fases. Na antiguidade, acreditava-se que a saúde era uma dádiva vinda de Deus e que a doença era um castigo pelos nossos pecados. Ou seja, se você ficasse doente, é porque você fez algo muito errado e recebeu a raiva de Deus como castigo. Porém, 400 anos antes de Cristo, um filósofo chamado Hipócrates desenvolveu, né, um livro, né, que foi divulgado, chamado Os Ares e os Lugares. Ele basicamente queria dizer que a doença e a saúde estavam relacionadas com os fatores de moradia, água, vento, entre outros. Então, a saúde estava relacionada com vários fatores também sociais, não era relacionado pela ira dos deuses. Bom, séculos mais tarde, né, dessa ideia do Hipócrates, as populações elas começaram a acreditar na teoria dos miasmas, né, que consistiam em dizer que as doenças eram transmitidas pelos gases dos animais e dejetos em decomposição. Isso durou até o século XIX. Essa teoria ela não está completamente errada, né? Existe sim a contaminação, né, a decorrência de doenças através de dejetos e decomposição de animais. Isso nós sabemos hoje. No final do século XIX, então, passa a ter predominância a teoria microbiana, a teoria que estudava diversas casualidades de doenças e que apontavam para fatores de ordem socioeconômica. Hoje, essa teoria, né, da crença da multicasualidade das doenças, ou seja, que diversos fatores influenciam aquele ser humano a ficar doente, ainda aceita, né? Hoje a gente sabe que essas condições de vida, de trabalho, condições sociais como um todo, está diretamente correlacionada com a saúde individual e coletiva dos humanos. Então, o que são determinantes da saúde? Determinante é a razão, o motivo, a causa que leva a uma pessoa a ser ou não saudável. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os fatores determinantes e condicionantes de saúde são a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde. Já a Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde fala que os determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, etnorraciais, psicológicos e comportamentais. E esses fatores influenciam a ocorrência de problemas de saúde e também aumentam o risco de doenças na população. Como vocês podem observar, existe realmente no âmbito social
uma discrepância entre as populações, né, entre a população. Existem pessoas que têm uma renda maior, que têm moradias melhores, e existem pessoas que têm uma renda menor e que também têm moradias e acesso até mesmo à alimentação de forma diferente. Bom, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela classifica os determinantes sociais da saúde como as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, incluindo o sistema de saúde a que elas têm acesso. Tais circunstâncias, né, são influenciadas pela distribuição da renda, né, poder, recursos a nível global, nacional e local, e também são influenciadas por decisões políticas. Os determinantes sociais, de acordo com a OMS, eles são responsáveis por diferenças injustas e evitáveis entre pessoas e países, né? Quando a OMS fala que esses recursos, que esses fatores eles são modulados, eles são dependentes da distribuição de rendas e dos recursos, e também influenciados por decisões políticas, nós percebemos que há muito tempo essa renda ela tem sido distribuída de forma desigual. E as políticas públicas, elas também têm sido voltadas, né, de forma errônea para as populações de forma muito injusta e desigual. Aí, como vocês podem observar na foto, eu coloquei a imagem de crianças. Crianças em realidades completamente diferentes. Crianças que convivem no lixão, com dejetos de todos os tipos, né? Lixo hospitalar, lixo doméstico, entre outros, e crianças que têm acesso a uma maior renda, que têm acesso à tecnologia. Então, qual dessas crianças seria a mais saudável? Qual dessas crianças teria mais acesso à saúde? É óbvio que, de acordo com essas organizações, a criança que tem acesso à maior renda, à maior tecnologia, é a criança que é mais saudável. Bom, no Brasil nós temos alguns exemplos, né, desses fatores determinantes, porém a gente cita alguns lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos? Porque ele é o país mais desenvolvido e com o estilo de vida corrido das pessoas. Então, lá nos Estados Unidos, devido a esse estilo corrido de vida das pessoas, a alimentação, em sua maioria, é de forma rápida e prática. E eles não têm tempo de fazer atividade física, né? Além disso, o estresse do dia a dia causa muito cansaço mental e dessa forma as pessoas adoecem. Então, o maior índice de doenças nesse país é o que? É o câncer, a obesidade, problemas cardíacos, diabetes, entre outros, né? Então, como vocês podem observar, não é apenas a renda, né, que importa. Se caso a pessoa não se alimente bem, mesmo ela tendo uma renda suficiente para comprar uma alimentação adequada, e devido ao seu âmbito social, o seu âmbito de trabalho, né, ela não ter tempo de preparar aquela alimentação saudável, comer de forma rápida, indiscriminada, ela pode também vir a desenvolver doenças, né? Então vamos lá. Pensa agora nas pessoas que moram nas periferias e até mesmo nas grandes cidades. Essas pessoas adoecem por falta de saneamento básico, desemprego, péssimas condições de moradias, etc. E nós aqui no norte do país, nós adoecemos de quê? Bom, devido à ausência de saneamento básico na maior parte, né, do norte do país, nós adoecemos de doenças como malária, dengue, chikungunya, leishmaniose, doença de Chagas, entre outros. Nosso país, ele possui cenários diferentes, né? Cenários absurdamente diferentes. E o desemprego, que nosso país tem uma alta taxa de pessoas desempregadas, ele gera um estresse, uma maior preocupação naquela pessoa que é pai de família e precisa sustentar sua família. E sem emprego, existe pouco recurso financeiro para que aquele indivíduo tenha um mínimo de vida em equilíbrio, ocasionando, então, vários tipos de doenças. Bom, existem políticas públicas, né? Então, existe o Plano Nacional e planos estaduais de saúde,
que são documentos oficiais que direcionam as diretrizes da política voltadas para a saúde durante um período de 4 anos em determinado território. Essas políticas, elas demonstram a intenção e o compromisso dos políticos, dos gestores que estão durante esses 4 anos, relacionados à saúde, e constituem-se, portanto, como um instrumento de planejamento do governo. Atualmente, nós temos a portaria número 2135 de 2013, que estabelece diretrizes para o planejamento no âmbito do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e reitera a necessidade de compatibilização entre o planejamento, os instrumentos de planejamento da saúde, e os instrumentos de planejamento orçamentário do governo. Essa portaria, ela fala então que o governo ele precisa adequar a sua lei orçamentária também de forma que libere mais recursos para o SUS e que esse SUS atenda a maior quantidade de pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar um plano de saúde, para ter acesso à saúde em hospitais particulares. Bom, segundo essa portaria também, os planos de saúde eles devem considerar, quando eles forem colocar o seu preço, a análise da situação, Eles devem considerar a situação daquela pessoa, além da definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores no processo de monitoramento e avaliação para que eles deem o seu preço. Bom, além dessa portaria 2135, nós temos também a Organização Mundial de Saúde, que criou em 2005 uma comissão sobre as determinantes sociais da saúde. E em 2006 também foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde no Brasil. Como um dos resultados desses trabalhos de comissão, foi produzido um documento intitulado Rumo ao Modelo Conceitual para Análise e Ação sobre os Determinantes da Saúde, nos quais foram apresentados alguns modelos sobre determinantes e condicionantes utilizados na saúde do mundo. Esses modelos de saúde, eles vieram para atenuar certas diferenças entre o contexto social dessas pessoas, Pessoas que têm um contexto social que não tem muito acesso à informação ou que têm péssimas condições de moradia, elas necessitam que tenham planejamentos voltados para elas, para melhorar a saúde delas. Bom, no nosso Exercitando nós temos essa questão. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a produção desse mosquito? Nós temos aí, então, 5 alternativas. A resposta correta é a resposta C. A remoção, dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito elas se desenvolvem nesse meio. Nós sabemos que o mosquito da dengue ele coloca seus ovos em locais que possuem água, e o ambiente esses locais que possuem água é o ambiente necessário para o desenvolvimento da larva desse animal. E futuramente ele se tornar um mosquito, Então, o ideal é que a gente acabe com esses recipientes, que acumulam água, e dessa forma nós estamos impedindo que esse mosquito se reproduza. Bom, agora que já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!